Olá, que Deus abençoe essa segunda-feira. Hoje começa uma nova semana, uma nova oportunidade, uma nova chance de você andar para frente, esquecer o passado. E nós vamos começar essa semana com a meditação do nosso livro Pão Nosso para 365 dias. Hoje a mensagem dessa segunda-feira, dia 23 de outubro, está aqui, ó. Na terra do contrário. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. O bispo diz o seguinte: por isso o Senhor Jesus afirmou que não veio trazer paz, mas espada. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote a respeito de terem desobedecido a ordem de não pregarem o evangelho. Porém, haviam recebido uma ordem anterior a esta do próprio Senhor Jesus, para que pregassem o evangelho a toda criatura. Então essa situação foi quando Pedro e os apóstolos continuaram pregando a palavra, obedecendo a Deus, e naturalmente isso veio a incomodar o sumo sacerdote da época. Aí diz o seguinte: entre obedecer a Deus e aos homens, não pense duas vezes. Entre corresponder às expectativas do mundo e corresponder às expectativas da palavra de Deus, não pense duas vezes. Vale a pena sacrificar qualquer coisa pelo privilégio de ser filho de Deus. Vale a pena renunciar até mesmo à sua própria reputação entre aqueles que não creem. Então a primeira coisa que você tem que entender é que para ser filho de Deus, para seguir o Senhor Jesus, você vai ter que contrariar muita gente. Contrariar muitas vezes o seu próprio eu, as suas próprias vontades. Mas como o bispo diz, não pense duas vezes, porque isso vai valer muito a pena. E continua dizendo: entre seguir a palavra de um ser humano e a palavra de Deus, não tenha receio de seguir a palavra de Deus. Tenha coragem de remar contra a correnteza, de andar na contramão dos pensamentos do sistema, de contrariar o mundo inteiro por obediência à palavra que liberta. Hoje, o certo é errado e o errado é certo. O mundo anda cada vez pior. Como nós ouvimos nesse último Mega Help, é comum, mas não é normal, né? Hoje o mundo está de ponta cabeça, como o bispo diz, o errado está certo, o certo está errado. Mas entenda, você que vem obedecendo a palavra de Deus, você que vem dando ouvidos a essa voz, é você quem está certo. É você quem está caminhando para o lado certo. Não permita que o comum, né, aquilo que todos fazem, venha mudar a sua direção, aquilo que você sabe que tem agradado a Deus. E ele diz: com isso, cada vez mais seremos obrigados a optar pelo que é contrário ao pensamento da maioria. Cada vez fica mais visível a diferença entre quem é de Deus e quem não é. Só quem assume a sua fé com inteligência consegue se manter firme em um mundo que anda de cabeça para baixo. A obediência a Deus, acima de todas as coisas, é o caminho mais árduo, mais estreito, mais difícil, mas também é o caminho da paz interior, da alegria que ninguém pode tirar. É o caminho dos benefícios eternos, da luz, da vitória e da certeza. É o único caminho que leva à vida. Entre obedecer a Deus e aos homens, não pense duas vezes, obedeça a Deus. De fato, obedecer a Deus é mais difícil, é mais complicado, é mais trabalhoso, mas é o correto. É aquilo que vai mudar a sua vida, é aquilo que vai te trazer a alegria não momentânea, mas a alegria eterna, a certeza de que Deus é com você, porque você tem dado ouvidos à voz dele. E hoje começa mais uma semana. Coloque no seu coração que essa semana, não só essa, né, todas as semanas, serão dias de obediência à palavra de Deus, dias de andar na contramão desse mundo, mas você pode ter certeza, você está no caminho certo e um dia vai ficar provado, né? Um dia todos vão saber quem estava certo, quem estava errado,
e aqueles que obedecem à palavra de Deus vão ser honrados por Ele. O livro Pão Nosso para 365 dias você pode adquirir no site do Arca Center ou na Universal mais próxima de você. E nós seguimos firmes nesse estudo, vamos até o fim, obedecendo a Deus e contrariando esse mundo.